Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu sou o pastor Neemias Santos, é uma alegria poder recebê-los aqui em nosso canal no YouTube. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, ative o tão conhecido sininho para receber as notificações das nossas futuras postagens aqui no canal. Deus abençoe, espero tê-lo bem, que a mão do Senhor esteja estendida sobre a sua vida, sua casa, sua família, abençoando todos vocês com paz, com saúde e com prosperidade. Eu quero pensar com vocês hoje num texto bíblico que está em Mateus capítulo 9 e também o seu versículo 9 e de tom de palavra profética, de bênção, de vitória para a sua vida, falar um pouco sobre os 5 chamados na vida de Mateus. Quando lemos Mateus 9:9, nós percebemos o Senhor Jesus passando pela alfândega. E ao passar pela alfândega, ele observa, ele viu Mateus. Ele viu Mateus trabalhando como um cobrador de impostos. O Senhor Jesus se dirigiu a Mateus e disse: segue-me. Mateus imediatamente renuncia ao que estava fazendo, deixa o posto de trabalho e passa então a seguir a Cristo pelo caminho. Bom, aqui nós já temos 2 chamados muito claros na vida de Mateus. O primeiro chamado eu o chamo de a coroa de todos os chamados. Por quê? Porque é um chamado à salvação. Qual o primeiro chamado na vida de Mateus? O chamado à salvação. O que o Senhor Jesus viu em Mateus quando o chamou? O Senhor Jesus viu em Mateus aquilo que viu em mim, em ti, em nós, quando Ele nos chamou pela graça salvadora. Paulo escreve a Tito, capítulo 2, verso 11, dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esta graça que alcançou Mateus, alcançou a mim, a ti e a todos nós. Aliás, esse é um chamado que continua porque é um chamado universal a todo aquele que crê. O chamado à salvação pela graça, pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor e também Salvador. Cristo chamou Mateus à salvação. Cristo está tirando Mateus do império das trevas e transportando ele para o reino do Filho do seu amor, conforme Paulo deixa claro em Colossenses capítulo 1 e versículo 13. O segundo chamado na vida de Mateus é um chamado a seguir a Cristo. O texto diz que o Senhor Jesus disse a ele: segue-me. E Mateus então passou a seguir ao Senhor. Este é o segundo chamado. Olha, nenhum chamado é mais importante do que o primeiro, que é o chamado à salvação. E ninguém pode realmente desenvolver outros chamados na vida cristã se não aceitar o primeiro de todos, que é um chamado à salvação. Como Mateus aceita, então ele passa a seguir a Cristo pelo caminho. E seguir a Jesus pelo caminho é aceitar a proposta de viver pela fé, de trilhar, palmilhar a estrada da fé, a jornada da fé, de alguém que passará agora a depender do Senhor, alguém que vai aprender o que é viver na presença de Cristo e pisar aonde Cristo pisou, andar aonde Cristo andou. O chamado para seguir a Cristo também é um chamado que, da parte de quem aceita, implica abandono, renúncia de valores e de coisas que eram importantes, interessantes até então. Percebam que para Mateus seguir a Cristo, ele teve que deixar o que ele estava fazendo. Ele estava trabalhando como um cobrador de impostos.
mas o chamado foi mais forte. O convite foi irrecusável. Então ele deixa o que ele estava fazendo para seguir a Cristo pelo caminho. Eu sei que existem pessoas que foram chamados à salvação, chamados a seguir a Cristo e não tiveram dificuldades em abandonar nada para fazer isso ou para ser um discípulo do Senhor. Mas existem outras pessoas que têm dificuldades tremendas. E eu quero me dirigir a você e dizer que vale a pena renunciar, seja o que for, por amor ao chamado de Cristo à sua vida. Se hoje o Senhor está te chamando, vale muito a pena renunciar ao que você está fazendo para atender ao chamado que Cristo tem na sua vida. E ninguém melhor do que você para saber isso, porque a primeira pessoa que sabe sobre o chamado é aquele que o tem. Mateus renunciou à alfândega, o ambiente de trabalho, o seu posto como cobrador de imposto e foi seguir a Cristo pelo caminho. O terceiro chamado que Mateus recebeu foi um chamado ao discipulado. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 10, versículo de número 1, e chamando os seus 12 discípulos. Se você continuar lendo o texto, você vai encontrar que entre os 12 estava Mateus. 12 discípulos e um dentre os 12 era Mateus, o chamado ao discipulado. A palavra discípulo tem duas variantes. A primeira é estudante, a segunda é aprendiz. Quando Cristo chamou Mateus ao discipulado, Cristo estava o chamando para aprender, para estudar. A estimativa é de que o período do discipulado foi de 1 ano e 6 meses. 18 meses aprendendo aos pés de Cristo. Cristo fez um investimento absurdo nos 12, inclusive em Mateus. Nós precisamos entender e fazer separações de algumas coisas. Existem coisas que quando Deus nos chama, Ele nos capacita, Ele investe em nós, Ele nos prepara. A unção do Espírito, a pessoa do Espírito Santo em nós, o poder, o revestimento, a ousadia, a graça, a coragem, os dons, é isso que Deus investe na nossa vida quando o assunto é um chamado. Mas existem coisas que é da nossa responsabilidade buscar, aprender, ler, pesquisar, anotar, para contribuir com esse chamado que nós já o temos da parte do Senhor. Por favor, não deixe o tempo passar. Não, enquanto o tempo de Deus não chega para a sua vida, no que tange ao chamado para aquilo que Ele tem com você, vá se preparando. Vai se preparando, você sabe o que Deus tem com você? Então busque aperfeiçoamento, capacitação, vida ministerial. Se Deus te chamou no ministério do ensino, da pregação, da liderança, não sei, seja qual for, se prepare para isso. Enquanto o tempo dele não chega, esse tempo que não chegou é o tempo do seu preparo. Porque o que Deus tem para você já está preparado. Você é que precisa estar pronto para ser usado dentro do campo daquilo que Deus preparou para você. O quarto chamado que o Senhor teve na vida de Mateus, que Mateus teve da parte do Senhor, o chamado ao discipulado é o terceiro. O quarto é o chamado ao apostolado. Vamos lá. Ponto 1, chamado à salvação. Ponto 2, chamado a seguir. Ponto 3, chamado ao discipulado. E ponto 4, chamado ao apostolado. Em Mateus capítulo 10, verso 2, e o nome dos 12 apóstolos, o nome de Mateus está ali. Em Mateus capítulo 10, verso 5, e enviando os 12.
É curioso porque Mateus 10,5 diz enviando os 12. A palavra envio, enviado, comissionado, embaixador é a definição da palavra apóstolo que está no capítulo 10, verso 2. E chamando os seus 12 apóstolos, apóstolo é o mesmo que enviados. Por isso, no verso 5, eles foram enviados e entre eles estava quem? Mateus. Cristo chamou Mateus à salvação, chamou para seguir, chamou para aprender e agora está chamando para o enviar como um comissionado, um embaixador, um arauto do reino do rei com a mensagem do evangelho. Olha que coisa linda! Ainda que você não seja um apóstolo no cargo, no título eclesiástico, ainda que isso não seja uma realidade no seu ministério, na sua vida, não importa. O que importa é o ofício, é o que permanece. E o ofício de enviado, de comissionado, de anunciar a Cristo, é para todos nós. A igreja tem esse ofício, cada cristão tem esse ofício de falar de Jesus, de anunciar a Cristo, de levar vidas a Cristo, de ganhar almas para Cristo, de transmitir a mensagem de Cristo, o evangelho da salvação. Nós fomos chamados, comissionados, enviados como embaixadores do Rei do Reino, como arautos do Rei do Reino, com uma mensagem do Rei do Reino, o evangelho da salvação em Cristo Jesus, as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Mateus recebeu o quarto chamado. O quinto e o último chamado que eu enxergo aqui na vida de Mateus é o chamado para registrar, para escrever tudo quanto ele viu e ouviu da parte do Senhor Jesus. Daí você abrir a sua Bíblia aí no Novo Testamento e ter um livro chamado Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o registro de Mateus, 28 capítulos. Quem escreveu? Mateus. Então, quando Cristo chamou Mateus, em Mateus 9,9, Cristo não estava vendo só o Mateus, cobrador de impostos. Cristo já estava vendo o Mateus, escritor. O Mateus que lá na frente ia registrar tudo quanto Cristo fez e realizou. E isso aconteceu comigo, contigo, com cada um de nós. O Cristo que me chamou, que te chamou, que nos chamou, quando chamou, não nos viu apenas o pobre, cego, nu, miserável e desgraçado pecador que pela sua graça nos salvou, graças a Deus por isso, mas também viu em nós o futuro brilhante, a capacidade, o que nos tornaríamos pela unção do Espírito, pela pessoa do Espírito Santo morando, habitando em nós, e como o Espírito Santo nos capacitaria, nos revestiria, nos facultaria condições jamais inimagináveis para sermos o que somos hoje, na sua presença, no reino de Deus, na obra de Deus e na casa de Deus. Portanto, eu venho te desafiar nesse dia a não desistir do seu chamado, a não desistir daquilo que Deus proporcionou para você. Pense nos investimentos que Deus tem feito na sua vida ao longo dessa trajetória até chegar aqui. Desde o dia que Ele te salvou, te libertou, te transformou, rompeu com as cadeias do inferno, rompeu com as correntes das trevas, dissipou o império das trevas em sua vida, arrancou das garras, das mãos dos demônios a sua alma, te libertou do império das trevas, te transportou para o reino do Filho do seu amor, te fez co-participante da graça de Deus, te chamou a um santo ministério, te chamou uma palavra bendita para você ser hoje o instrumento que você é. Não desista do seu chamado. Permita continuar sendo usado nas mãos do Senhor. Faça valer a pena, em nome de Jesus. No amor de Cristo que nos une, um beijo no seu coração. Te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser e assim permitir. Um abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor.